Você já parou para pensar no que realmente está escrito na Bíblia e o que é só tradição popular? Quantas vezes ao longo da vida, você já ouviu ou até acreditou em histórias que achava serem bíblicas, mas na verdade, nunca estiveram lá? Isso mesmo, tantas tradições enraizadas que aceitamos como verdade sem questionar. Hoje eu quero te convidar a descobrir, de maneira surpreendente e reveladora, 6 dessas tradições que você sempre acreditou serem bíblicas, mas que vão deixar você de queixo caído. Prepare seu coração, abra sua mente e pegue sua Bíblia. Juntos, vamos desvendar o que a palavra de Deus realmente nos diz e o que foi criado pela cultura popular. O que você acha de saber de uma vez por todas sobre a maçã do pecado original? Acredite, não era uma maçã. E sobre os 3 reis magos? Será que eram mesmo 3? E mais, Maria Madalena como prostituta, o Natal em 25 de dezembro, e até a aparência de Jesus. Tudo isso vai ser desmistificado aqui, agora. Eu sei que algumas dessas verdades podem ser difíceis de acreditar, mas o mais importante é entender que o que realmente importa é a essência das mensagens e o impacto delas em nossas vidas. Estamos aqui para aprender juntos, sem filtros, sem tradições distorcidas, e sim com a verdade que está na Bíblia. Então, não deixe de continuar assistindo, porque as revelações de hoje vão te deixar pensando por muito tempo. E aí, preparado para questionar tudo o que você já achou que sabia? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também ama descobrir curiosidades bíblicas, e vamos caminhar juntos nesse aprendizado. Vamos começar? Então prepare seu coração, abra sua mente e pegue sua Bíblia. Vamos juntos explorar o que está realmente escrito na palavra de Deus e distinguir o que é tradição popular, a maçã do pecado original. Quando nos transportamos para o Jardim do Éden, uma das imagens mais vívidas que surge em nossas mentes é Eva, em um ato de curiosidade e tentação, mordendo aquela maçã vermelha, brilhante e suculenta, não é mesmo? Essa cena, retratada por séculos em pinturas, filmes e livros, se tornou um ícone que nos acompanha desde a infância. A maçã, símbolo do pecado original, se fixou em nossa mente como um marco da queda humana. Mas e se eu lhe dissesse que essa imagem tão arraigada em nossa cultura não tem fundamento bíblico? Você sabia que a Bíblia nunca menciona que o fruto proibido era uma maçã? Em Gênesis 3, versículo 6, a Bíblia faz uma simples referência ao fruto da árvore sem detalhar o que exatamente ele era. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Uma descrição simples, mas carregada de simbolismo. Como chegamos à maçã? A origem desse equívoco remonta à tradução latina da Bíblia, a Vulgata, onde a palavra malum tem 2 significados: mal e maçã. Essa ambiguidade linguística, combinada com o simbolismo da maçã na cultura romana, plantou a semente dessa imagem em nossa mente coletiva. Mas o que a Bíblia realmente nos ensina sobre o Jardim do Éden? O foco da história não está no tipo de fruto, mas na ação de desobedecer ao comando divino. Em Gênesis 2, versículos 16 e 17, Deus deixou claro: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não foi a maçã, mas a desobediência de Adão e Eva que trouxe as consequências que até hoje afetam toda a humanidade. Agora, imagine por um momento o real peso dessa desobediência. Adão e Eva estavam vivendo no paraíso, com acesso livre a todas as bênçãos que Deus tinha preparado para eles. Mas, ao escolherem confiar mais em si mesmos do que em Deus, eles abriram as portas para a queda. A escolha de buscar sabedoria e poder sem a orientação divina foi o verdadeiro fruto proibido. Esse ato foi o início de uma jornada de separação e sofrimento, algo que ressoou por gerações. E não pense que a lição dessa história está perdida no passado. Ela ainda reverbera em nossas vidas hoje. Quantas vezes, ao invés de confiar plenamente em Deus, optamos por seguir nosso próprio caminho, acreditando que sabemos o que é melhor? A desobediência de Adão e Eva nos ensina que essa busca independente por sabedoria e controle pode ter consequências profundas e duradouras. Como nos lembra Romanos 5, versículo 19, porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A obediência de Cristo, que redimiu o erro de Adão, nos oferece uma oportunidade de reverter o mal causado pela desobediência humana. Mas espere, você acha que essa é a única tradição que precisa ser desmistificada? Não, essa é apenas a ponta do iceberg.
Se você achava que a história do pecado original estava completa, prepare-se para se surpreender com o que vamos revelar a seguir. No próximo vídeo vamos revelar um outro equívoco profundamente enraizado em nossa cultura cristã. Uma ideia que por muito tempo foi tratada como verdade absoluta, mas que na realidade, esconde uma história completamente diferente da que você pensa conhecer. Você está pronto para essa nova revelação? Fique atento, porque o que vem por aí vai mexer ainda mais com as certezas que você tem sobre a Bíblia e as tradições que você sempre acreditou serem imutáveis. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative as notificações e venha descobrir o que mais está por trás das histórias que moldaram a nossa fé ao longo dos séculos. Sempre que o Natal chega, somos imediatamente transportados para a cena clássica e encantadora dos 3 Reis Magos, 3 figuras majestosas, cada uma com uma coroa dourada reluzente, montados em camelôs, cruzando o deserto sob o brilho de uma estrela brilhante, em uma jornada única para entregar presentes ao menino Jesus. Essa imagem tão tradicional está profundamente enraizada em nossos corações, não é mesmo? Mas e se eu lhe dissesse que a Bíblia nunca menciona que eram 3, nem que eram reis, nem mesmo seus nomes que todos conhecemos, Melquior, Gaspar e Baltazar? Você ficaria surpreso? Preparado para descobrir o que realmente está por trás dessa história? Em Mateus 2, versículos 1 e 2, encontramos o relato real, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Apenas magos. A palavra usada no grego é magoi, uma referência a astrônomos e estudiosos, possivelmente da antiga Pérsia ou Babilônia, culturas que possuíam uma profunda tradição no estudo dos astros e do universo. Eles não eram reis como imaginamos, mas cientistas, buscadores de sabedoria e revelações celestiais. O conceito de reis surgiu mais tarde, à medida que interpretações das antigas profecias, como a de Isaías 60, foram associadas à sua chegada. As nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor da tua aurora. E quanto ao número 3? Por que sempre ouvimos falar de 3 reis magos? A resposta está nos 3 presentes mencionados no texto bíblico: ouro, incenso e mirra. Mas, e se eu te dissesse que o número 3 pode ter sido uma coincidência? Talvez não fossem 3 magos, mas apenas 2 ou até mesmo 10, trazendo esses 3 tipos de presentes. A Bíblia não especifica, mas nossa mente foi condicionada a acreditar em 3. Mas o mais surpreendente de tudo é o momento em que esses magos chegaram. A cena que você conhece, com os magos visitando o menino Jesus na manjedoura, é uma ficção popular. Quando os magos chegaram, Jesus já não estava mais em um estábulo. Em Mateus 2, versículo 11 lemos: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. O menino Jesus estava numa casa, não em um estábulo, como muitas vezes imaginamos. E mais ainda, estudos sugerem que os magos chegaram meses, ou até anos depois, do nascimento de Jesus. Eles não estavam lá na noite do nascimento. Foi uma visita posterior, uma busca contínua, movida pela fé e pela esperança de encontrar aquele que havia sido anunciado como Salvador. Agora vamos falar sobre os presentes que esses magos trouxeram. Eles não estavam lá apenas para entregar objetos caros. Não, esses presentes carregavam um simbolismo profundo e profético. O ouro, claro, representava a realeza, a dignidade de um rei. O incenso, usado na adoração, simbolizava a divindade. E a mirra, uma substância usada no embalsamamento, apontava para o sacrifício que Jesus teria que enfrentar no futuro. Como é impressionante ver como até os presentes estavam ligados ao propósito eterno de Cristo. Lembre-se do Salmo 72, versículos 10 e 11. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. A adoração não se limitava a judeus, mas se estendia às nações. E quem eram esses adoradores? Eram gentios, não judeus, os primeiros a reconhecer Jesus como rei, a se prostrar diante dele e adorá-lo como Salvador. Agora quero que você pare por um momento e reflita sobre o real significado dessa história. Não é sobre quantos magos eram ou se usavam coroas. O que realmente importa é o profundo significado da sua busca. Eles, movidos pela fé, viajaram de terras distantes, enfrentando desafios, tudo para encontrar e adorar o Salvador do mundo. Eles não apenas entregaram presentes, eles entregaram seu coração, sua devoção. Eles são o exemplo perfeito de perseverança na busca por Jesus, mesmo quando o caminho é longo, difícil e incerto. E isso nos faz refletir: será que estamos buscando Jesus com a mesma intensidade e dedicação?
Mesmo que o caminho seja árduo e o horizonte esteja distante, o que importa é que, como os magos, busquemos a luz que ele oferece. Como diz Jeremias 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esses magos são os primeiros gentios a reconhecer a verdadeira luz, e isso muda tudo. Eles nos ensinam a perseverar, a não desistir diante das dificuldades, a confiar na promessa de que se buscarmos, encontraremos. A verdadeira adoração não está em dar algo físico, mas em dar a nós mesmos, em entregar nosso coração completamente sem reservas. E agora, quero saber de você. Essas revelações tocaram seu coração? Qual dessas verdades mais te surpreendeu? Comente abaixo e compartilhe suas reflexões. E mais importante ainda, compartilhe esse vídeo com aqueles amigos que amam descobrir novas perspectivas bíblicas, porque o que estamos revelando aqui pode transformar vidas. Eu te convido a seguir essa jornada conosco, a explorar cada camada dessa história e descobrir mais segredos que a Bíblia tem a nos revelar. E se você está gostando de tudo isso, não deixe de se inscrever no nosso canal. O que vem por aí vai deixar você ainda mais maravilhado. Não perca a chance de descobrir a profundidade da palavra de Deus de uma maneira totalmente nova. Você já parou para pensar na verdadeira história de Maria Madalena? Durante séculos, sua figura foi distorcida e muitas vezes lembrada como a prostituta arrependida, a mulher de vida desregrada que encontrou redenção nos braços de Jesus. Essa ideia, que vemos tantas vezes em filmes, livros e até em sermões, está profundamente enraizada na cultura popular. Mas o que se sabe sobre Maria Madalena realmente? A Bíblia não a descreve como uma prostituta, como muitos acreditam. O que Lucas 8, versículo 2 revela é algo muito diferente. Maria, chamada Madalena, era uma mulher da cidade de Magdala, uma cidade próspera à margem do mar da Galileia, e de onde Jesus a libertou de 7 demônios. Sim, ela foi libertada de uma opressão espiritual severa. Isso é tudo que a Bíblia nos conta. E no entanto, ao longo dos séculos, a verdade foi distorcida. Como isso aconteceu? Simplesmente porque a história de Maria Madalena foi confundida com outras passagens, como a da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume, e a de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. 3 mulheres diferentes, mas ao longo do tempo, todas elas foram misturadas em uma só figura. A verdadeira Maria Madalena, no entanto, era muito mais do que uma mulher arrependida. Ela era uma seguidora fervorosa de Jesus. Esteve ao lado de Cristo nos momentos mais cruciais de sua vida e ministério. Estava lá presente no momento mais doloroso de todos, aos pés da cruz. Em João 19, versículo 25, vemos que ela foi uma das poucas que não o abandonou, mesmo quando todos estavam fugindo. Depois, quando o corpo de Jesus foi retirado da cruz, Maria Madalena foi uma das mulheres que ajudou a sepultá-lo. Marcos 15, versículo 47. E talvez o mais surpreendente de tudo, Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Ela foi escolhida por ele para receber a mensagem mais poderosa e revolucionária da história da humanidade, a ressurreição. Em João 20, versículos 14 a 18, vemos o encontro mais emocionante entre Maria Madalena e Jesus ressuscitado. Ela inicialmente não o reconheceu, mas quando Jesus a chamou pelo nome, ela se virou e o reconheceu. A partir desse momento, Jesus lhe confia uma missão vital. Vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Foi Maria Madalena, uma mulher, quem recebeu a responsabilidade de anunciar aos discípulos a maior boa nova que o mundo já conheceu, a ressurreição de Cristo. Isso não é apenas uma história de transformação pessoal, é uma história de propósito e confiança. Após ser libertada, Maria Madalena não foi apenas mais uma seguidora de Jesus. Ela se tornou uma das testemunhas mais importantes de seu ministério. Ela teve um papel essencial em anunciar a verdade e levar a mensagem de Cristo a todos os outros. Como diz 2 Coríntios 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Maria Madalena passou de uma mulher oprimida por demônios para uma das líderes espirituais mais valiosas e confiáveis da história. E mais do que tudo, a história de Maria Madalena é uma poderosa lembrança de como Jesus valorizava as mulheres, em uma época em que elas eram marginalizadas, muitas vezes tratadas como se fossem inferiores, ignoradas, até mesmo desprezadas. Jesus não apenas as aceitava como seguidoras, mas confiava a elas papéis de grande importância. Ele confiou a Maria Madalena, uma mulher, a revelação da ressurreição, o acontecimento mais significativo de todos.
Na visão de Jesus, o valor de uma pessoa não é determinado pelo seu passado, mas pela transformação que ele pode trazer, pela nova identidade que ele oferece. Maria Madalena não precisa de lendas ou histórias inventadas para glorificar sua jornada. Sua verdadeira história já é extraordinária o suficiente. Ela não foi uma prostituta transformada, mas uma mulher oprimida, libertada pelo poder de Cristo e chamada para um propósito maior. A transformação dela não foi de um tipo de pecado para outro, mas de uma pessoa marcada pela escravidão espiritual para uma líder cheia de liberdade, coragem e fé. Como diz Gálatas 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A libertação de Maria Madalena é um exemplo claro do que Cristo faz quando nos alcança. Ele nos liberta de toda opressão, de todo julgo, e nos chama para uma vida de propósito, para uma vida cheia de luz. Hoje, a verdadeira história de Maria Madalena nos ensina sobre redenção, sobre o poder de Cristo para transformar nossas vidas. Não importa o que fomos antes de conhecê-lo, o que importa é o que ele faz em nós a partir do momento em que nos entregamos a ele. Jesus vê além do nosso passado, ele vê o nosso potencial. Maria Madalena foi uma mulher que passou por uma transformação radical, de uma vida marcada pela opressão espiritual para se tornar uma das maiores testemunhas de Cristo. E assim, podemos aprender que ninguém está além da graça de Deus. Ninguém está tão perdido que não possa ser transformado. Todos nós temos um propósito, e esse propósito é revelado quando nos encontramos com Cristo e permitimos que Ele mude nossa história. Eu te convido a refletir sobre essa história de Maria Madalena e a pensar: o que Cristo pode transformar em sua vida hoje? Qual é o propósito maior que Ele quer revelar a você? Não importa de onde você veio, mas onde Ele pode te levar. Deixe-se transformar, assim como Maria Madalena foi. Ela é uma testemunha de que em Cristo, somos capazes de viver algo muito além do que imaginamos. Quando dezembro chega, o mundo inteiro parece entrar em um ritmo de celebração. As ruas se enchem de luzes cintilantes, as árvores de Natal são adornadas com bolinhas e estrelas brilhantes, e os presépios, com sua tradição e calor, se tornam o centro de muitas casas. No entanto, há algo que você talvez não saiba, uma revelação que pode mudar tudo o que você pensava sobre o Natal. O nascimento de Jesus, a história que todos conhecemos tão bem, não ocorreu no dia 25 de dezembro. Isso mesmo, a Bíblia nunca menciona essa data. Na verdade, os indícios apontam para um período completamente diferente do ano. Imagine a cena. Lucas 2, versículo 8, nos conta que havia pastores nos campos, cuidando de seus rebanhos durante a noite. Para entender a relevância disso, precisamos olhar mais a fundo para as condições da região de Belém. Dezembro na Judéia é um mês de chuvas e frio intenso, uma época difícil para os pastores manterem seus rebanhos no campo. As noites eram geladas e perigosas. A prática comum na época era manter os rebanhos em abrigos durante os meses mais frios, o que acontecia principalmente entre março e outubro. Ou seja, a ideia de que Jesus nasceu em um campo, em pleno inverno, começa a parecer cada vez mais improvável. Outro ponto crucial está em Lucas 2, versículos 1 a 4, onde lemos sobre o recenseamento ordenado por César Augusto. O texto descreve como as pessoas viajavam para suas cidades natais, e tudo isso acontecia sob condições bastante específicas. Não faz sentido que os romanos, conhecidos por sua eficiência, tivessem solicitado que todos viajassem no inverno, quando as estradas estavam enlameadas e perigosas, especialmente para mulheres grávidas como Maria. Tudo isso aponta para a possibilidade de um nascimento em uma estação diferente. Então, como chegamos ao 25 de dezembro? A resposta é fascinante. Vamos voltar ao século I, quando o Império Romano celebrava uma festa pagã chamada Dies Natalis Solis Invicti, ou o Nascimento do Sol Invencível, no dia 25 de dezembro. Essa data tinha um significado profundo para os romanos, pois marcava o solstício de inverno, o momento em que os dias começavam a se alongar novamente. Para eles, era a celebração do renascimento do sol, vencendo as trevas do inverno. Era uma festa cheia de luz, alegria, símbolos poderosos e trocas de presentes. Com o cristianismo se tornando a religião oficial do Império Romano, a Igreja se viu diante de um dilema: como lidar com tantas celebrações pagãs profundamente enraizadas? A solução foi brilhante. Em vez de tentar erradicar as festas populares, a Igreja decidiu transformar o seu significado. O Papa Júlio I, no ano 350 d.C., escolheu o dia 25 de dezembro como a data para celebrar o nascimento de Jesus. E o simbolismo era perfeito.
Jesus, a verdadeira luz do mundo, nascendo quando a luz natural começava a vencer as trevas do inverno. Em vez de um símbolo pagão, a data passou a ser uma celebração da luz divina da chegada do Salvador. Além disso, existe uma outra teoria intrigante. A tradição judaica afirmava que os profetas morriam no mesmo dia em que foram concebidos. Sabendo que Jesus morreu em 25 de março, alguns estudiosos calcularam que sua concepção teria ocorrido nesse mesmo dia. E contando 9 meses para trás, chegamos exatamente a 25 de dezembro. Não é incrível? Porém, a Bíblia nos dá algumas pistas valiosas sobre quando Jesus pode ter realmente nascido. Em Lucas 1, sabemos que João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus, e o texto nos conta que Zacarias, seu pai, estava servindo no templo quando soube da gravidez de Isabel. Conhecendo as escalas dos sacerdotes no templo, alguns estudiosos sugerem que Jesus pode ter nascido no outono, talvez durante a festa dos tabernáculos. E se for verdade, o simbolismo é ainda mais poderoso. Em João 1, versículo 14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitava em grego significa tabernaculou, ou armou sua tenda. Se Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos, seria uma perfeita representação de Deus vindo habitar entre o seu povo, como uma tenda. Um mistério que agora ganha vida de uma maneira nova. O relato bíblico também nos conta que não havia lugar para Jesus na hospedaria. Belém estava lotada durante as grandes festas judaicas, quando os peregrinos vinham de todas as partes para celebrar. Isso faz muito mais sentido durante uma grande festa do que em um período comum do ano. E você está surpreso com tudo isso? Eu fico pensando, o que mais podemos descobrir se olharmos além das tradições estabelecidas? Se você se sentiu tocado por alguma dessas revelações, compartilhe nos comentários qual dessas informações mais te impressionou. E fique conosco, porque ainda há muito mais pela frente. É importante lembrar que os primeiros cristãos não celebravam o nascimento de Jesus. Eles estavam muito mais focados em sua morte e ressurreição. O Natal, como conhecemos hoje, foi uma construção gradual, uma incorporação de diferentes tradições culturais ao longo dos séculos. Hoje, diversas culturas cristãs celebram o Natal em datas diferentes. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, comemora em 6 de janeiro, conhecido no Ocidente como Dia de Reis. Algumas igrejas armênias celebram em 18 de janeiro. O que me fascina é como Deus usou até mesmo uma data originalmente pagã para espalhar sua mensagem. Como diz Romanos 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A data escolhida pela igreja primitiva não apenas se encaixou perfeitamente com o simbolismo da luz, mas também ajudou as pessoas a entenderem melhor quem é Jesus, a verdadeira luz do mundo, que veio para dissipar as trevas e trazer vida a todos os que o recebem. E se eu te dissesse que o Natal, mais do que uma data, é um convite para ver a luz de Cristo invadir sua vida de uma forma completamente nova? O Natal pode ser a oportunidade de entender, mais profundamente, a verdadeira razão do nascimento de Jesus. Ele veio para ser a nossa luz, a nossa esperança, a nossa salvação. E essa luz, amigos, não se apaga, ela brilha eternamente, iluminando o caminho para todos que buscam a verdadeira paz. Você já parou para pensar em como Jesus é retratado em tantas obras de arte? Cabelos longos e castanhos, olhos claros e profundos, barba bem aparada e uma pele clara e suave, quase angelical. É uma imagem que nos é tão familiar, não é? Mas aqui vai uma verdade que pode te surpreender profundamente. A Bíblia nunca descreve Jesus fisicamente, de forma detalhada. Sim, isso mesmo. A única referência que temos sobre sua aparência está em Isaías 53, versículo 2, onde é dito: não havia nele beleza nem majestade que nos atraísse o olhar, nada em sua aparência para que o desejássemos. Como isso desafia tudo o que imaginamos, não é? Jesus não era como os retratos glorificados que costumamos ver. Ele não se destacava por sua beleza, ou pelo brilho de sua aparência. Ele era um homem simples, um judeu do primeiro século, nascido no coração do Oriente Médio. Se olharmos para o contexto histórico e geográfico de sua época, podemos imaginar um homem com pele mais escura, cabelos e olhos castanhos e escuros, estatura mediana. Algo bem diferente do que nos foi mostrado ao longo dos séculos. O que sabemos é que a imagem de Jesus como a conhecemos hoje foi moldada, em grande parte, pela arte renascentista europeia. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo, influenciados pelas características de sua própria cultura, representaram Jesus como um homem de pele clara, o que está bem distante do que ele provavelmente era. Recentemente, uma descoberta arqueológica em uma antiga sinagoga em Dura Europos, na Síria, trouxe novas pistas sobre como Jesus poderia se parecer.
Pinturas murais datadas do século III mostram os judeus daquele tempo e nos revelam um retrato muito mais próximo do que Jesus realmente era, mais parecido com as pessoas da sua própria cultura do que com os retratos idealizados de artistas europeus. Paulo, em Filipenses 2, versículo 7, também nos dá uma dica crucial sobre a aparência de Jesus. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, o Filho de Deus, escolheu ser como nós, um homem comum em sua aparência, para se identificar totalmente com as pessoas que veio salvar. Ele não buscava ser admirado pela sua aparência, mas pela sua humildade e sacrifício. Além disso, na cultura judaica da época, homens como Jesus provavelmente mantinham os cabelos curtos. Paulo, em 1 Coríntios 11, versículo 14, fala sobre como a natureza ensina que é desonroso para o homem ter cabelos longos. Isso nos leva a crer que Jesus, longe das imagens que vemos com cabelos longos, teria, na verdade, os cabelos curtos. Como carpinteiro ou tecton, que também significa construtor, ou artesão, Jesus provavelmente tinha um corpo forte, resultado do trabalho físico pesado. Sua resistência física foi testada e comprovada durante a brutal flagelação que sofreu antes de sua crucificação. Isso nos mostra que ele tinha uma constituição forte e resiliente, não apenas em espírito, mas também fisicamente. Mas o mais fascinante de tudo isso é que a Bíblia não se preocupa em descrever a aparência de Jesus. Isso nos ensina algo profundo sobre sua missão. Ele não veio para ser admirado por sua aparência. Ele veio para ser a luz do mundo, e sua mensagem e sacrifício transcendem qualquer imagem ou descrição física. Como está escrito em Gálatas 3, versículo 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Hoje, cientistas forenses tentaram reconstruir a aparência de um homem judeu típico do primeiro século, com base em evidências arqueológicas. E o resultado? Um homem de estatura mediana, cerca de 1,70 metros, pele morena, exposta ao sol do deserto, com cabelos curtos e escuros e uma barba simples, de acordo com os padrões da época. O mais importante, porém, não é como Jesus se parecia fisicamente, mas o que ele fez por nós. Ele não buscava ser admirado pela sua aparência, mas por sua vida, morte e ressurreição. Ele veio para nos salvar, para nos ensinar a viver com amor, humildade e sacrifício. Sua verdadeira beleza não estava em seu rosto, mas em sua entrega. Quando pensamos em anjos, nossa mente é imediatamente invadida pela imagem de seres celestiais deslumbrantes com asas imensas e douradas, com auréolas brilhando sobre suas cabeças. É assim que eles são retratados em quase toda a arte, delicados, etéreos, perfeitos. Uma visão encantadora, não é? Mas prepare-se para uma revelação que pode abalar profundamente a maneira como você vê esses seres. A verdade é que a Bíblia descreve os anjos de uma forma bem diferente, mais surpreendente e, de certa forma, mais aterrorizante. Na maioria das aparições bíblicas, os anjos não aparecem como seres brilhantes ou radiantes. Pelo contrário, eles se apresentam de forma tão comum que muitas vezes são confundidos com simples homens. Em Gênesis capítulo 18, quando os 3 anjos visitaram Abraão, eles eram tão comuns, tão normais, que Abraão os tratou como simples viajantes. Imagine o que isso significa. Em Hebreus capítulo 13, versículo 2, somos advertidos: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. A única vez que encontramos anjos com asas na Bíblia são os querubins e serafins. Isaías capítulo 6, versículo 2 descreve os serafins com 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. E os querubins? Eles são descritos com 2 asas, mas nada de asas brilhantes e perfeitas como as que vemos em tantos desenhos e filmes. E quanto às auréolas? Surpreendentemente, elas não aparecem em nenhum lugar da Bíblia. Esse símbolo, na verdade, tem origem na arte greco-romana, onde círculos de luz eram usados para representar divindade ou poder sobrenatural. Então, as auréolas que associamos aos anjos? Elas não têm nada a ver com a realidade bíblica. E quando os anjos realmente aparecem? A reação das pessoas é de pavor. Em Lucas capítulo 2, versículo 9, quando o anjo aparece aos pastores, o medo é tão grande que o texto diz: e tiveram um grande temor. Não é à toa que a primeira coisa que os anjos sempre dizem é: não temais. Eles não chegam como figuras adoráveis, mas como mensageiros poderosos de Deus, e a presença deles causa um impacto tremendo. Na Bíblia temos uma verdadeira hierarquia angelical. Arcanjos como Miguel, descrito em Judas capítulo 1, versículo 9, e os querubins que guardavam a entrada do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 24.
Há ainda os serafins que cercam o trono de Deus, em Isaías capítulo 6. Cada tipo de anjo tem uma função única. E o anjo Gabriel, que aparece para Daniel no Antigo Testamento e para Maria no Novo Testamento, nunca é descrito com asas. Em Daniel capítulo 9, versículo 21, ele é chamado simplesmente de o homem Gabriel. E em Lucas capítulo 1, quando ele fala com Maria, novamente não há menção de asas ou auréolas. A arte medieval influenciou profundamente nossa visão dos anjos, dando-lhes asas para simbolizar sua natureza celestial e sua habilidade de atravessar o céu e a terra. As auréolas foram adicionadas para representar santidade e luz divina. Mas a realidade bíblica é bem diferente. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, os anjos são descritos de maneira ainda mais surpreendente. Vi um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça. O rosto era como o sol, e suas pernas como colunas de fogo. Nada de anjinhos fofos com harpas. Esses anjos são poderosos, imponentes, algo que não podemos sequer imaginar com base nas representações artísticas. A maior surpresa é que os anjos, apesar de sua força e beleza celestial, não são oniscientes. Eles não sabem tudo. Como nos diz Mateus capítulo 24, versículo 36, nem mesmo os anjos sabem o dia e a hora da volta de Cristo. Eles são seres criados poderosos, mas com limitações. A Bíblia também nos ensina que há um número imenso de anjos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 22, é dito que há milhares de anjos. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 descreve João vendo milhões e milhares deles, um exército celestial impressionante. O mais importante é que, independentemente de como os imaginamos, os anjos são servos de Deus, enviados para nos ajudar em nossa jornada de salvação. Como diz o Salmo capítulo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esses seres poderosos não são figuras de adoração, mas mensageiros de Deus, enviados para cumprir missões específicas. Eles nos protegem, nos guiam, nos fortalecem. Eles são a presença de Deus em momentos de grande necessidade, mas não para serem adorados. Sua missão é nos lembrar da grandeza de Deus e da sua capacidade de enviar sua ajuda nos momentos mais difíceis. Portanto, da próxima vez que você pensar em anjos, lembre-se de que por trás da beleza de sua imagem popular, está um ser poderoso, uma força divina a serviço de Deus, pronto para proteger, guiar e lembrar-nos de que mesmo em nossos momentos de medo e dúvida, estamos sendo acompanhados por aqueles que servem ao Senhor Todo-Poderoso. Ao longo de nossa jornada pelos mitos e interpretações populares que cercam a Bíblia, uma coisa fica clara: muitas vezes, o que conhecemos não é exatamente o que está escrito nas Escrituras. A maçã do pecado original, os 3 reis magos. Essas imagens populares podem ter distorcido o real significado das passagens sagradas. E ao descobrirmos a verdade por trás desses conceitos, não estamos apenas alimentando uma curiosidade histórica. Estamos, na verdade, aprofundando nossa compreensão espiritual e fortalecendo nossa fé. A Bíblia, em sua essência, nos chama a refletir. O fruto do jardim do Éden não é o ponto central da história. A verdadeira lição está na desobediência de Adão e Eva, na escolha deles de confiar mais em sua própria sabedoria do que na sabedoria divina. E essa lição ainda ressoa nos nossos dias. Será que estamos buscando soluções por conta própria, longe da orientação de Deus? Ou estamos dispostos a confiar em Ele, mesmo quando a tentação nos chama? O mesmo vale para a história dos magos, tão romântica em nossa visão popular. Eles não eram apenas homens entregando presentes. Eram sábios movidos pela fé, viajando grandes distâncias em busca da verdade. Eles foram os primeiros a reconhecerem Jesus como o Rei dos Reis, e isso nos ensina sobre a importância de buscarmos a verdade com humildade e coração aberto, sem nos prender a rituais vazios ou preconceitos. A verdadeira adoração vai além do exterior, vai ao âmago do coração que anseia por Deus. Essas descobertas nos desafiam a repensar o que sabemos, a olhar para a Bíblia com novos olhos e a aplicar seus ensinamentos de maneira prática em nossas vidas. E a boa notícia é que isso está ao nosso alcance. Imagina o que você pode aprender ao se aprofundar ainda mais nas Escrituras. Cada página, cada versículo, contém lições poderosas e relevantes para o nosso dia a dia. Agora, eu quero convidar você a dar um passo mais profundo nessa jornada. Ao se inscrever no nosso canal, você não está apenas acessando vídeos com curiosidades históricas. Você está se unindo a uma comunidade que busca, com sinceridade e empenho, viver os ensinamentos de Cristo.
Cada vídeo que compartilhamos aqui foi feito para edificar sua fé, para ajudá-lo a aplicar os princípios divinos em sua vida de forma prática e transformadora. Ao clicar no botão de inscrição, você não está apenas consumindo conteúdo, você está embarcando em uma jornada de transformação. Em cada vídeo, você encontrará insights que podem mudar sua maneira de ver a Bíblia, de viver sua fé e de se relacionar com Deus e com os outros. Aqui não se trata apenas de aprender, mas de aplicar essas verdades em sua vida, de uma forma que te faça crescer espiritualmente. E mais, ao ativar as notificações, você garante que nunca perderá um vídeo que possa te ajudar a dar um passo a mais na sua caminhada com Cristo. Vamos juntos em cada vídeo aprofundar nosso entendimento, fortalecer nossa fé e buscar, com coração aberto, viver a palavra de Deus de maneira verdadeira e autêntica. Nosso canal não é apenas um espaço para compartilhar ensinamentos, é uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão em busca de mais sabedoria, mais fé, mais proximidade com Deus. E sua participação é fundamental. Juntos podemos compartilhar descobertas, aprender uns com os outros e nos apoiar mutuamente em nossa caminhada. Então, o que está esperando? Inscreva-se agora, ative as notificações e venha ser parte dessa jornada transformadora. Vamos explorar, aprender e crescer na fé juntos. A Bíblia tem mais a nos oferecer do que imaginamos. E nós estamos aqui para ajudar você a descobrir tudo o que ela tem para mudar sua vida. Inscreva-se agora e comece a caminhar conosco em direção a uma vida mais plena, mais conectada com Deus e mais alinhada com seu plano para você.